Então eu tenho aqui um Corsa B, motor 1.0, a gasolina, 16 válvulas. O que acontecia? Ao dar partida no carro, em seguida ele desligava. O motor não durava muito. Dava partida, desligava. O que eu fiz então para iniciar os testes? A bateria, com uma bateria nova, mas como é que eu sabia se era um problema elétrico ou um problema mecânico? Para o motor não permanecer ligado, poderia ser falta de combustível ou algum problema com as bobinas, com a vela, cabo de vela e por aí vai. Ou é elétrico ou é algum problema mecânico relacionado ao combustível. Então, tá aqui até agora com essa presilha sem forca gata, a braçadeira, mas eu tenho que tirar e tava fazendo os testes por aqui. Desconectei a entrada de ar com uma seringa, injetei aqui um combustível, uma pouca quantidade, e o motor ligou. Ligou por um tempo, em seguida desligou. Então, como o motor ligava, já tinha certeza de que não era nenhum problema elétrico. Fui então para a bomba de combustível. Deixa isso aqui. Só que eu não tinha até então o aparelho de medida. Tive que comprar para ter certeza e realizar os testes corretamente. O que eu tinha era um multímetro. Então, com esse multímetro, eu medi nos terminais, são os fios mais grossos que tiver, porque 2 são da alimentação e 2 são do sensor de nível. O que eu fiz foi medir se chegava a tensão na bomba de combustível, e de fato chegava a tensão, só que eu não sabia a pressão de trabalho da bomba de combustível. Pois bem, como chegava a tensão, a princípio a bomba trabalhava. E agora, para saber porque o combustível, não sabia se chegava, mas quando eu injetava, o motor trabalhava. E supostamente a bomba de combustível trabalhava bem. O que eu fiz? Parti para os bicos injetores. Desmontei toda essa estrutura, removi a flauta, a régua, como quiserem chamar, e fiz um teste fora do motor, dando partida para ver se os bicos injetavam corretamente. É um carro com 3 bicos e funcionavam corretamente. Só que eu notei que a pressão que injetava a gasolina era mesmo fraca. Então o motor não ligava, supostamente porque essa pressão era fraca. Antes disso eu ainda cheguei a desmontar a válvula EGR, essa daqui. Desmontei a válvula EGR, poderia ter alguma coisa relacionada. Não tinha tanta certeza, mas como o scanner estava acusando a válvula EGR, porque eu também passei o scanner para fazer um diagnóstico completo, acusava a válvula, tirei, limpei, mas pronto, não tinha nada a ver. Era mesmo alguma coisa na linha de combustível. Com a flauta desconectada, eu tenho aqui também a válvula de pressão, um 3 bar, mas se essa válvula tivesse quebrada, o que acontecia? Era o combustível vazar ou até mesmo ultrapassar a pressão necessária. Outra coisa também que inicialmente eu fiz, esqueci de falar, mas para ter certeza de que era a bomba de combustível. Vou voltar para cá. Pois bem, a bomba de combustível tem 2 mangueiras. Deixa eu focar. Uma é a saída, a outra é o retorno de combustível. Porque como é que funciona a linha de combustível? A bomba tem que ter mais de 3 bar. Ela vai para o meu carro, ela manda para a flauta. Quando atinge os 3 bar, que é a pressão, que a válvula de pressão abre, a gasolina volta. Então, independente da bomba ter mais do que 3 bar, a linha vai ter sempre essa pressão. Só que quando eu tirei o retorno, o combustível não saía. Foi esse então o teste inicial que eu fiz. Eu verifiquei que tinha tensão, dava partida, saía a gasolina pela saída, só que a gasolina não retornava. Então tinha alguma coisa, um problema na pressão de combustível. Então tive que comprar esse aparelho, comprei no AliExpress, chegou em alguns dias, foi uma semana, paguei 11 euros. Coisa de R$60 para quem está no Brasil. E quando chegou o aparelho, eu pude ter a certeza de que a bomba de combustível não trabalhava na pressão adequada.
Ao dar partida, essa bomba de combustível marcava aqui, deixa eu pegar o aparelho. A bomba de combustível marcava 1 bar, então condenei logo a bomba de combustível. Só que, para minha sorte, eu já tinha tirado a bomba para substituir. Resolvi fazer um teste fora do carro. Só que, para minha surpresa, quando eu testei a bomba fora do carro, ela chegava a uma pressão máxima de 6 bar, 5 bar por aí, já não me lembro, o que era superior. Então tinha alguma coisa errada, porque como é que fora do carro a bomba trabalhava e dentro do carro não? Era algum problema elétrico. E agora montei novamente a bomba e parti agora para solucionar os problemas elétricos. Até que eu cheguei nos relés. Os relés desse carro, eles ficam aqui. Deixa eu conseguir. Não sei se eu vou conseguir focar bem, mas fica mesmo embaixo do porta-luva. Fiz então uma medição de pressão e corrente, também com a bomba fora do carro. Eu medi pressão e corrente, como ela atingia 5 bar. O que eu fiz foi simular a pressão de trabalho no carro e medir a corrente em simultâneo. Esse aparelho, como é que funciona? Essa rosca, ela tem uma válvula que fecha essa entrada. Fecha essa entrada e permite que a gasolina siga para lá. Então o sentido que deve ser o fluxo é: entra por aqui, sai por lá. Porque se eu faço isso ao contrário e fecho a válvula, o manômetro não tem como ler a pressão, porque vai estar fechado. Então o manômetro faz a leitura dessa mangueira. Fechei, simulei os 3 bar de pressão e verifiquei que o consumo da bomba em amperes era de 2,6 mais ou menos. Ao fazer o mesmo teste no carro, eu vi que a corrente era insuficiente, mas somente na linha de combustível, porque quando eu fiz o teste em outra linha, fiz o teste com um acendedor de cigarros, a bomba trabalhou normalmente, atingiu os 3 bar e alcançou os 2,6 amperes. O que eu fiz? Antes de testar também os relés. Pra frente. Eu vejo muita gente fazendo uma ligação direta, tira algum positivo, até mesmo da própria bateria, e manda para a bomba de combustível, mas não é necessário, porque na própria caixa de fusível a gente consegue fazer isso. Então, aqui o fusível, já não consigo ver aqui o número, mas é o terceiro, contando da esquerda para a direita, na fileira de baixo. O terceiro, e o fusível número 26. O 26 é o da bomba de combustível. E esse terceiro aqui é o do acendedor de cigarros. Então o que eu fiz? Como é que funciona? Não tinha aqui nenhum esquema elétrico, foi tudo testes empíricos de tentativa e erro, testes de continuidade, de tensão. Temos aqui a parte de cima do fusível e a parte de baixo. A corrente chega pela parte de cima, eu fiz isso, o teste aterrando e medindo. Só que no da linha de combustível só vai dar um pó-chave, enquanto que no do cigarro basta ligar o carro e já temos corrente. Então, a parte de cima vem da bateria, a parte de baixo dá continuidade, falando da bomba de combustível. Coloquei então, para não dar nenhum curto-circuito nem sobrecarregar, o positivo. Peguei aqui a parte de cima do positivo do acendedor de cigarros e liguei na continuidade da bomba de combustível. E assim consegui fazer um teste de pressão na bomba. Ela trabalhou corretamente, fez toda a circulação de combustível. Por acaso aqui agora está com uma pressão menor, porque eu já fiz aqui outros testes com os relés. E de fato é isso, são os relés, os causadores do problema. Então eu poderia já ter condenado a bomba, mas nesse caso a bomba tá boa. Recomendo então a todos fazer o teste fora do carro, pois esse é um daqueles problemas que funciona, mas não funciona corretamente. Para solucionar o problema, então, o que eu fiz? Foi alternar os relés e fazer um teste para verificar qual dos dois não trabalhava bem. Eu alimentava a pressão do carro, pois independente da bomba trabalhar ou não, a pressão se mantém e o carro tinha que ligar.
Coloquei então um dos relés. Fui tirar até descobrir qual é o relé que tá ruim. E assim consegui detectar o problema de fato. Não sou mecânico, tenho aqui as ferramentas básicas, um multímetro, alicate, chave de fenda. E assim foi feita a detecção do problema. Agradeço, estou aqui mesmo compartilhando o que eu fiz. E agradeço a ajuda de todos. Vou ligar o carro. E morre. Não entendi nada. Até quando acelera, perde força e morre. Testando então a válvula GR para saber se bobina com 2, positivo e negativo, respectivamente, nos últimos pinos. Tudo ok. Fazendo agora aqui um outro teste, eu vou injetar a gasolina pela entrada de ar para ver se ela chega à câmara de combustão. Agora quando bate o carro, ele vai ligar. E volta a desligar. Fazendo aqui o teste de combustível pela saída. Esse daqui da direita, sai o combustível, mas não retorna, que eu já observei. Vou aqui bater, vou botar uma mangueira, bora ver. A gasolina sai. Como a gasolina sai da bomba, mas não chega no motor, vamos ver se o filtro está entupido. Vou dar a partida. Testando agora a saída do filtro de combustível. Vamos ver se sai alguma coisa. Pressão, pelo visto tem, porque eu tirei aqui a tampa da válvula, escorrendo combustível. Vou aliviar aqui a pressão. O combustível tem, tá chegando até aqui. Agora por que não passa para as válvulas? Essa daqui é a pressão máxima que a bomba atinge, chegou aos 5 bar, sendo que a válvula de pressão dela é de 3 e ainda assim não estava retornando combustível. Tem alguma coisa errada aí.
fazendo um teste de corrente para saber quanto é que a bomba consome direto na bateria. O carro pode não estar mandando corrente necessária. Medindo então só a tensão, tem que chegar aos 12 volts. Temos. Medindo então o quanto de corrente a bomba consome no carro. Se eu transfiro aqui o positivo do acendedor de cigarros direto para a bomba de combustível, funciona com os 3 watts e o consumo de corrente correta. Vamos lá. Não pega, mas tem pressão. Olha o problema. Essa pecinha aqui, onde estava a bomba aí trabalhando na pressão certa. Eu estou induzindo o funcionamento dela, porque se eu paro aqui, olha onde é que eu tô. Agora eu vou voltar ao que era e ter certeza de que aquele é o componente avariado. Vou então dar partida no carro, a pressão vai cair, já que a bomba vai estar desligada. Eu desliguei o fusível. Rapidamente cai a pressão. Pus então o relé antigo, que estava apresentando alguma anomalia, no sentido de que bloqueia a corrente para passar para a bomba de combustível. Que já instalei aqui o manômetro e vamos ver o que acontece. Nada. Vou agora colocar o relé novo. Já pus então o relé novo no sítio, na partida, e com fé em Deus, a pressão vai subir.